A higienização de alimentos tem um papel fundamental na garantia da segurança dos produtos que são ofertados ao consumidor. A higienização mal feita de alimentos pode levar a riscos de saúde do consumidor e ainda levar a perdas econômicas por parte da indústria de alimentos. Dessa forma, a higienização na indústria de alimentos tem um papel importantíssimo no sentido de garantir alimentos seguros do ponto de vista microbiológico e outros aspectos relacionados com a segurança do alimento. Eu sou o professor Jonathan, da Universidade Federal do Pará. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a higienização na indústria de alimentos. Os alimentos seguros, considerados seguros, para eles obterem esse aspecto, eles precisam passar por vários procedimentos de controle. Esse controle, ele é logicamente fiscalizado, regulamentado por uma legislação vigente. Essa legislação, através desse controle, desses procedimentos de controle, pode, no caso, evitar, garantir a inexistência desse perigo ao consumidor e também levar à redução de danos ao produto, ao alimento que será ofertado ao consumidor. As legislações principais relacionadas com a higienização de alimentos que a gente encontra são a Lei Principal 6437, de agosto de 1977. Essa lei, ela é basicamente a lei no qual rege praticamente todo o regulamento, todas as regulamentações relacionadas com a higienização e até com a legislação sanitária federal dos alimentos. As resoluções que a gente encontra principais são a RDC 216 e a RDC 275. A primeira, ela vai dispor sobre regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação, e a segunda, você vai encontrar os procedimentos técnicos chamados POPs, para a obtenção desses alimentos do ponto de vista seguro. Outras legislações relacionadas aos produtos químicos, especificamente, a gente tem a resolução número 35 da Anvisa, que, no caso, fala onde você encontra o regulamento técnico para produtos com ação antimicrobiana. A resolução número 31, também da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Nessa resolução, você tem a indicação de uso dos produtos saneantes na categoria esterilizante. Qual a importância, então, da higienização para o alimento? A gente já falou aqui um pouco, mas, basicamente, a higienização ela tem uma função básica de remover a sujidade e a contaminação existente no produto. A gente sabe que essa contaminação, ela está ali carregada de colônias de micro-organismos que vão formar, principalmente em superfícies, os chamados biofilmes. Esses filmes dentro da indústria, a gente vai ver mais à frente, eles podem trazer prejuízos industriais, tanto de perda econômica, quanto o aumento no gasto energético. Além disso, a gente tem os riscos de contaminação com a perda de produtos, ou seja, isso vai impactar diretamente no custo de produção. Então, remover esses resíduos de maneira eficiente está diretamente relacionado a reduzir essa contaminação que vai causar danos ao produto e que pode trazer malefícios ao consumidor. Então, essa contaminação no produto é, de maneira geral, inadmissível. Onde aplicar o processo de higienização? O processo de higienização ele deve ser aplicado em todas as etapas da cadeia produtiva. Então, desde a obtenção da matéria-prima até o armazenamento e o oferecimento desse produto ao consumidor, ele deve ter sido higienizado, né? Esse processo de higienização deve ter sido bem realizado e deve estar presente dentro dessa cadeia produtiva. Então, aqui você tem todas as etapas da cadeia produtiva, passando pelo processamento, a distribuição,
tá? E o processo de higienização, ele faz parte das boas práticas de fabricação, que é um tópico mais à frente que a gente vai falar um pouco, é uma outra aula. Porém, ele é um pré-requisito das boas práticas de fabricação. A higienização. A higienização ela tem como objetivo principal a eliminação dos resíduos ou sujidades que vão estar aderidos tanto ao produto ou à superfície, e também tem o objetivo de eliminar grande parte da carga microbiológica, tanto de micro-organismos patogênicos quanto deteriorantes, que ambos, além de oferecerem perigo à saúde do consumidor, podem também, no caso, levar à perda precoce desse alimento. As etapas da higienização. Basicamente, a higienização se divide em duas etapas, a limpeza mais a desinfecção, ou também chamado de sanificação. Exatamente nessa ordem, limpeza e depois sanificação. E aí a gente vai encontrar um conceito das etapas de higienização. Basicamente, a limpeza, ela tem o objetivo principal de eliminar as partículas maiores de alimentos e sujidades e uma pequena carga microbiológica presente naquele alimento. Já a sanitização, ela tem o objetivo principal de remover ou destruir essa carga microbiológica presente nesse produto. Então, o conceito de higienização nada mais seria do que um processo em que você tem a redução da contaminação de orgânico, principalmente, né? Juntamente com a carga microbiológica presente nesse alimento. Ou seja, a gente encontra, né, um processo formado por duas etapas principais, que são a limpeza e a sanitização, com o objetivo principal de obter um produto seguro do ponto de vista microbiológico e com dano à saúde desse consumidor. De maneira detalhada, o procedimento de higienização ele é constituído, como já foi falado, da limpeza, que vai se subdividir em enxaguamento, limpeza e novo enxaguamento. Nessa etapa de limpeza, a gente observa que ela ocorre com a utilização da aplicação de um detergente ou também de um sabão. Já a sanitização, ela vai ser constituída das etapas de desinfecção, onde você pode ter a aplicação de um desinfetante, tá? De um sanitizante, a aplicação do calor, ou seja, de acordo com o método de sanitização que você vai aplicar. Caso tenha sido químico, com a utilização de um desinfetante, você vai ter a remoção, né, desse desinfetante com uma segunda etapa, que seria o enxágue com água corrente, e depois a remoção com a secagem. É importantíssimo a remoção desse conteúdo de água superficial do alimento, por exemplo, ou da superfície. Por quê? Porque essas gotículas de água, elas podem favorecer, no caso, a aglomeração de novas sujidades, e algumas dessas sujidades podem atuar como substrato para novos micro-organismos que também podem ser aderidos pela presença dessa umidade. Então, não esquecer que na etapa de limpeza é onde você tem a utilização do detergente ou do sabão. Na sanitização, você tem a utilização do sanitizante. De acordo com Adams, 1995, a gente pode encontrar essa figura descrevendo de maneira bem simples o processo de higienização. A gente tem aqui, em primeiro momento, o enxaguamento, onde você tem a remoção de sujidades de grandes partículas presentes nessa superfície, e com o auxílio de escovas, esponjas e da água, você consegue remover uma boa parte, principalmente da carga microbiológica superficial e também de partículas grandes, em geral partículas do alimento, ou outras partículas se tratando de superfícies. Na segunda etapa, a limpeza e enxaguamento, onde você tem a utilização de detergente. Na terceira etapa, a desinfecção e enchimento, você observa praticamente temos micro-organismos. Então, o desinfetante, que ele tenha um efeito muito mais potencializado, é imprescindível que as etapas de limpeza também tenham ocorrido de maneira eficiente.
E aí você tem como objetivo principal a remoção, principalmente desses micro-organismos vivos ou mortos. Fluxo, a gente teria basicamente esse fluxograma. Uma limpeza preliminar, limpeza com aplicação do detergente, enxágue para remoção do detergente. Utilização do desinfetante para sanificação desse produto, novo enxágue para remover esse agente desinfetante. É importante que essas etapas de enxágue elas sejam realizadas de maneira correta e eficiente. Por quê? Se você não fizer isso, você pode ter a presença de perigo químico, ou seja, esses agentes químicos, o detergente e o sanitizante, contaminam o seu produto agora e sendo consumido pelo consumidor. Dessa forma, a gente verifica que uma boa higienização ela deve assegurar a eliminação completa ou grande parte das sujidades visíveis e não visíveis presentes nesse alimento ou nessa superfície, garantir a destruição a níveis considerados seguros, da presença desses micro-organismos, tanto patogênico quanto deteriorante. Essa higienização ela não deve agredir a superfície de trabalho ou mesmo a superfície do alimento. Afinal, se ela for feita de maneira correta, muito agressiva, você pode causar ranhuras à superfície e isso vai favorecer desde uma corrosão até o acúmulo de alimentos e favorecimento do crescimento microbiológico. Também, a gente fala de se você fizer isso de maneira muito incorreta, no sentido de ser muito agressivo, você pode romper estruturas de proteção do alimento, como uma casca, como uma pele, e isso vai abrir caminho para a entrada de contaminantes. É importante que essa higienização, para que ela seja bem realizada, você tenha facilidade na remoção desse agente químico. Ele tem que ser eficiente, ele tem que ser fácil manipulação e remoção. Você vai observar que, de acordo com o tipo de sujidade, você vai ter um tipo de solução específica daquela sujidade. Já no caso, quando a gente fala dos laticínios, a gente consegue verificar que, por exemplo, pode ocorrer a polimerização. Se tratando de lactose, pode ter a caracterização daquele produto. Se for um produto ainda não consumido, pode ser prejudicial, porque você está modificando o produto. Então, você deve pensar que, se você tem um produto que ainda está sendo higienizado e ainda será oferecido para o consumo, isso pode trazer prejuízos, modificações ao produto. Se você está removendo apenas a sujidade presente, você pode ter, de acordo com alguns aspectos, dificuldade maior na remoção daquela sujidade. Os tipos de superfícies. As superfícies que vão, no caso, entrar em contato com o alimento, basicamente elas devem ter um caráter atóxico, não deve ser absorvente, não porosa e não corrosiva. Aqui a gente precisa falar de algo muito importante. O aço inoxidável é um dos principais materiais na indústria de alimentos. Em geral, esse material ele é resistente à corrosão graças à presença de uma película de óxido de cromo. Então, o que acontece? Se a higienização ela for mal realizada, por exemplo, com a utilização de materiais muito abrasivos, nesse material, até mesmo produto cáustico, você vai ter nesse material o quê? Você vai ter a formação de ranhuras muito agressivas e essas ranhuras, ou dependendo do material químico que você utilizou para higienizar, você vai ter a remoção dessa película de óxido de crômio. E isso vai favorecer, vai facilitar a formação de corrosão nesse produto. E, logicamente, mais à frente, você vai ter problemas de contaminação do produto por essa corrosão e até mesmo perdas econômicas levadas por essa corrosão gerada. Essas superfícies elas têm um papel importante, como foi visto. Aqui a gente chama atenção para o material madeira. Esse tipo de material geralmente é utilizado para tábuas ou até mesmo para colheres, ou seja, utensílios que vão entrar em contato diretamente com o alimento.
Infelizmente, esse tipo de material ele não é correto para manipulação de alimentos ou até mesmo superfície para manipulação do alimento. É considerado, inclusive, não higiênico, porque ele absorve umidade, absorve gordura, ok? E além, se a gente falar de tábuas, você vai observar a formação de ranhuras, onde pode ocorrer o acúmulo de alimento e vai servir de substrato, no caso, da proliferação microbiológica. A qualidade da água utilizada para a higienização tem um papel importantíssimo. Essa água ela deve ser sempre própria para o consumo. É importante a gente falar aqui que ela deve ser uma água branda. O que seria uma água branda? Basicamente, é uma água que não é dura. Essa água dura, a gente precisa comentar, é uma água rica em sais inorgânicos. E qual seria o problema dessa utilização dessa água? Essa água, por apresentar esse excesso de sais orgânicos, esses sais eles vão reduzir, vão diminuir a eficiência tanto do detergente, né, do sabão, ou até mesmo dos sanitizantes utilizados. Ou seja, ele vai trazer uma série de problemas para o processo de higienização, como vai reduzir a eficácia desses agentes, detergente, desinfetante, pode, no caso, contribuir para a ação de incrustações, afinal, durante esse processo de higienização, com a utilização de água dura, você vai ter a precipitação de compostos do detergente juntamente com esses sais dessa água dura. Esse precipitado vai se aderir à superfície e isso vai levar ou dar início a um processo de incrustação. Existe legislação específica que deve ser consultada para a qualidade dessa água, e isso é muito importante, o manipulador ou o responsável técnico sempre está atento a isso. Então, a gente observa aqui que, em geral, essa água dura, você não consegue fazer espuma. Se você não consegue fazer espuma, isso já tem um malefício, que seria, em geral, a espuma ela ajuda na suspensão da sujidade, na formação das micelas, que vão levar, no caso, à eliminação daquela sujidade. Se você tem agora essa água dura, esses sais reagindo com as moléculas do sabão e formando precipitados, você tem queda na eficiência desse detergente. Para você reduzir essa dureza da água, você pode utilizar alguns artifícios tecnológicos, como a troca iônica, a utilização de alguns filtros e até mesmo a fervura da água. Alguns agentes químicos podem ter esse efeito de amolecer a água, como hidróxido de sódio, carbonato de sódio, entre outros. Aqui a gente observa que a água dura ela tem uma menor formação de espuma. Você observa nessa reação aqui, onde você tem o palmitato de sódio, no caso o sabão, reagindo com água dura e formando um precipitado insolúvel. Esse precipitado, no caso, vai reduzir a eficiência desse sabão, ok? No caso, vai precipitar e esse precipitado pode se aderir às superfícies e levar, no caso, a forma de incrustação, evoluindo para uma eventual corrosão. Dessa forma, a gente verifica que a qualidade da água é importantíssima. Essa água ela deve ter sempre um pH por volta da neutralidade ou levemente alcalino. Afinal, se ela for ácida, você pode ter problemas de corrosão nos equipamentos. Esse pH neutro ou levemente alcalino, ele tende a garantir uma eficiência maior dos agentes de sanitização. Quando a gente está falando dos tipos de equipamento, a higienização ela vai ser diferenciada. Se você tem um equipamento mais complexo dentro do seu processo produtivo, você precisa, antes do processo de ter início a higienização, antes do processo de enxágue, você já tem que desmontar todo esse equipamento para realizar, no caso, a higienização mais eficiente.
Até porque você pode ter entrâncias, você pode ter locais ali onde você não consiga garantir a eliminação, a higienização eficiente. Então, o ideal é você desmontar esse equipamento e aí então começar o processo de higienização. Agora a gente vai falar um pouco mais detalhado sobre todas as etapas, as duas etapas principais da higienização. A limpeza, como já falamos, ela tem o objetivo principal de eliminar essas partículas maiores, principalmente presentes na superfície do produto ou na superfície de trabalho, e isso vai garantir a remoção principalmente das sujidades maiores ali e uma pequena carga microbiológica. A limpeza em geral, para que ela seja eficiente, ela deve ter associação, né, tanto de uma ação física, por exemplo, através da utilização de escova, de esponjas, a associação com uma ação química com a utilização de detergentes ou sabão e ação mecânica, né? Por exemplo, com a utilização de bombas de água de alta pressão ou até mesmo a força da pressão da água da torneira. Então, para que essa limpeza seja eficiente, é imprescindível a associação de todas essas ações durante o momento da limpeza. O agente químico utilizado nessa etapa de limpeza é basicamente um sabão ou ainda um detergente, tá? O sabão, ele apresenta uma diferença, no caso, em relação à composição química. Porém, em termos de funcionalidade, o sabão e o detergente eles são muito semelhantes, até por isso que eles têm um efeito semelhante. O sabão, ele é, no caso, em geral, um sal de ácido carboxílico de cadeia longa. A gente vai entender mais à frente a importância dessa cadeia longa. E o detergente também, em sua maioria, são sais de ácido sulfônico de cadeia longa. Qual seria o modo de atuação desse detergente? O detergente, em geral, ou o sabão, eles têm a propriedade de aumentar a penetrabilidade da água naquela superfície. Então, você consegue remover essas sujidades presentes, né, nessa superfície pelo aumento da molhabilidade da superfície e até mesmo pela redução da tensão superficial dessa superfície. Ok? Então agora você observa que você consegue remover aquela gordura presente na superfície ou no produto graças à utilização do sabão ou do detergente. Porque o que ele fez? Ele aumentou a afinidade entre a água e a gordura presente naquela superfície. Alguns tipos de detergente, eles podem inclusive impedir a redeposição da sujidade nessa superfície. E aí existem vários tipos de detergentes principais existentes no mercado e cada um deles é direcionado a um tipo de sujidade ou a um tipo de processo. A gente começa aqui com os detergentes ácidos alcalinos. Esse detergente alcalino ele vai possuir um pH entre 7 e 14. São vários os tipos de agentes alcalinos, ok? Os agentes alcalinos fortes, eles são bastante eficientes. A gente pode encontrar, por exemplo, o hidróxido de sódio, silicato. Esses detergentes alcalinos terão esses agentes em sua composição para serem considerados, no caso, agentes alcalinos. Esse tipo de detergente, em geral, ele pode ser utilizado para remoção de impurezas incrustadas, como gorduras, proteínas e carboidratos em geral. Porém, esse detergente ácido alcalino forte, em geral, ele tem um caráter muito corrosivo, então ele pode ser muito agressivo ao manipulador. Em segundo momento, a gente vai ter esses agentes moderados alcalinos, e eles são mais indicados para os processos industriais. Ok? Então, esses agentes moderadamente alcalinos, eles são capazes de remover gordura, proteína, carboidratos. Em geral, não é indicado, no caso, para remoção de resíduos minerais. Esse detergente moderadamente alcalino, em geral, apresenta uma dissolução moderada e pode ser ligeiramente corrosivo, apresentando também alguns riscos ao manipulador. Alguns
aqui a gente teria, por exemplo, o carbonato de sódio. Os detergentes alcalinos são um dos mais utilizados, por exemplo, no ambiente casa, ok? Porém, também é utilizado em algumas indústrias. Eles são muito utilizados, principalmente por garantir eficiência nessa limpeza manual, de áreas ligeiramente sujas. Os principais exemplos, a gente teria aqui o principal exemplo, o bicarbonato de sódio. Como a gente comentou anteriormente, esse tipo de detergente, em geral, ele não consegue remover resíduos minerais. Então, ele não é muito indicado para a remoção de resíduos minerais. Esses detergentes alcalinos apresentam, lógico, riscos ao manipulador. As indicações de uso e como encontram-se em detergentes, tá? Sempre vão estar, no caso, no rótulo do produto, ok? Esses detergentes alcalinos, eles são eficientes em alguns aspectos específicos, tá? Eles são utilizados principalmente para remoção de gorduras e proteínas e sempre, ou quase sempre, vem combinado com algum agente tensoativo, sequestrante, alguns aditivos anti-espuma e também inibidores de corrosão. Isso vai fazer com que esses agentes eles sejam mais eficientes e tragam um produto mais completo. Aqui a gente encontra os principais agentes alcalinos que podem ser encontrados nesses tipos de detergentes alcalinos. Então a gente observa vários, o próprio hidróxido de sódio, o silicato de sódio, carbonato de sódio, entre outros. Os principais, a gente tem uma tabela que vai mostrar os principais componentes ácidos desses detergentes ácidos. Então, ácido fosfórico, nítrico, glucônico e aqui as características específicas de cada um deles. Soluções, em geral, constituídas de éter ou álcool, eles são capazes de remover algumas sujidades da indústria, principalmente aquelas à base de petróleo, como óleo, gordura lubrificante. A gente sabe que dentro de uma empresa a gente tem um maquinário que vai ser responsável por manipular, entrar em contato com o alimento. Então, são detergentes direcionados mais a esse aspecto, para remoção desse tipo de sujidade. Esse tipo de detergente, em geral, ele deve ser controlado. Ele tem um controle muito maior por parte da legislação. E a função de um bom detergente, já comentamos, porém é sempre importante falar, ele deve ter uma ação tensoativa, ou seja, no sentido de favorecer reduzir a tensão superficial entre a água e a superfície que a gente está trabalhando. Então, é exatamente isso que o sabão ou alguns detergentes são capazes de fazer. E, no caso, melhorar dessa forma a impressão entre essa sujidade e a água. Vai melhorar a aumentação, ou seja, a molebilidade daquela superfície, é capaz de formar espuma e suspender a sujidade para que a água remova essa sujidade. Vai ter uma ação emulsificante, exatamente por melhorar essa afinidade da água, do óleo com a água. E, em geral, esses detergentes também devem ter uma propriedade chamada complexante, quelante ou sequestrante, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Antes de você escolher um detergente, é importante você considerar alguns aspectos interessantes. Como a gente falou, de acordo com a sujidade, você pode escolher um tipo de detergente. Se for voltado, por exemplo, para uma remoção de uma incrustação mineral, logicamente o mais eficiente seria um detergente ácido. Se for para remover gordura, principalmente, ou proteína, aí você vai escolher, no caso, um detergente alcalino. Esses produtos, em geral, dentro de uma indústria, eles devem apresentar, lógico, baixo custo, ser o quanto mais concentrado possível, afinal você vai ter uma redução no custo econômico, será tóxico, pouco poluente, ok? Deve ter uma estabilidade, esse produto deve ter uma estabilidade durante o armazenamento, afinal a gente não quer que esse produto ele se perca
né, ele perca, no caso, a sua qualidade, né, a sua eficiência durante o armazenamento, fácil ação de enxágue e também não ser corrosivo. Algumas características que não devem influenciar a escolha desse detergente seriam a cor. Esse corante ele não tem modificação, ele não tem alteração nenhuma na eficiência desse detergente. O perfume também não influencia. A viscosidade, às vezes, é muito mais resultado da utilização de um espessante, ok? E muitas vezes pode não influenciar na efetividade, na qualidade desse produto. E também a formação de espuma. Muita espuma pode levar a período de contaminação química pela dificuldade dela ser removida. Então, isso não é um aspecto que deve ser levado em conta para a escolha do detergente, do bom detergente. Vários são as variáveis que podem influenciar o processo de limpeza e sanitização. Então, aqui a gente tem 4 principais. O produto químico, como eu já falei, a escolha de acordo com o tipo de sujidade e das condições de higienização que você tem. O tempo de contato entre o agente e a superfície também é importante. Existe um tempo, em geral, indicado por cada produto para aquele contato dele com o produto ou com a superfície, com o alimento ou com a superfície, para que ele não traga prejuízos ao produto e também para que ele consiga eliminar a carga microbiológica e de sujidade presente. A temperatura, ela consegue aumentar a solubilidade de muitas sujidades, como a própria gordura, tá? No caso da gordura, a temperatura mais elevada, ela pode favorecer esse processo de higienização. Então, até mesmo quando a gente está falando de sujidades de caráter proteico, ok? Porém, quando essa temperatura é muito elevada, aí eu já posso ter o quê? Polimerização desses compostos e dificuldade maior na sua remoção. E ação mecânica, como eu falei, né? A utilização de esponjas, de utensílios, a própria força da água vai ter, no caso, uma efetividade, vai tornar mais efetiva. Por exemplo, quando você tem uma superfície e se você só jogar água e fizer o sabão ali, talvez você não consiga removê-lo. Porém, com a utilização de uma esponja, de uma escova, você já tem um aumento na efetividade desse processo. Os agentes tensoativos ou detergentes tensoativos são detergentes que têm esses componentes tensoativos em sua composição. Em geral, tanto o sabão quanto a maioria dos detergentes vão apresentar esse caráter. Em geral, ele vai fazer o quê? Ele vai mudar essa tensão superficial existente entre o líquido, líquido gasoso e líquido sólido, principalmente. Então, basicamente, esse tipo de detergente, esse tipo de agente, vai melhorar, aumentar a qualidade da água com a gordura, ou seja, reduzir. Então, assim, ele vai ter o quê? Um efeito umectante e emulsificante, porque ele vai aumentar a afinidade da água com a gordura e vai aumentar a maleabilidade daquela superfície. Esses agentes eles podem ser classificados em aniônicos, catiônicos, não aniônicos e anfóteros. Essa ação emulsificante, desse agente tensoativo ou desse detergente tensoativo, okay? Como eu falei, o sabão e a maioria dos detergentes naturalmente é efeito da sua propriedade química ter efeito tensoativo, ok? A gente observa aqui que a estrutura do sabão ele é formado por uma cadeia apolar unido com uma extremidade polar. Essa cadeia ela é capaz, né, por como ela é apolar, ela é capaz de interagir com a gordura. E a sua extremidade, por ela ser, no caso, polar, ela vai ter a capacidade de interagir com a água. Então, aqui a gente observa a estrutura do detergente e a gente verifica a mesma situação. A gente verifica uma cadeia polar com uma extremidade, no caso, uma cadeia polar, uma extremidade polar, igualzinho como acontece com o sabão. Faz com que uma extremidade, no caso,
extremidade no ela tem afinidade com a água, enquanto que a cadeia ela tem afinidade com a gordura. E aí você vai aqui, você vai ter durante a higienização, no caso com a utilização do sabão ou do detergente, a formação das chamadas micelas. As micelas, gente, nada mais é do que o efeito, o resultado da associação da molécula de sabão com a sua estrutura, no caso a cadeia polar e a extremidade polar. Aqui você observa no centro a molécula de gordura. No caso, a molécula de gordura, ela vai ter afinidade com a cadeia apolar, ok? A cadeia. E a extremidade, que é, no caso, polar, ela vai ter afinidade com quem? Ela vai ter afinidade exatamente com a água. Então, isso aumenta a afinidade entre as duas moléculas, da água e da gordura, graças à molécula desse sabão. E o conjunto formado por essa gordura, por essa molécula de sabão e pela água, seria o quê? O chamado micela, ok? Então, a formação das micelas é uma etapa importantíssima do processo de higienização realizado com o uso do sabão ou do detergente. E isso só é possível porque você tem o quê? Essas estruturas químicas com esse aspecto polar e apolar, ok? Essa formação de micela ocorre exatamente como a gente observa nessa pequena foto, onde você tem a sujidade sendo carregada pela molécula, no caso do detergente ou do sabão. Como a extremidade tem uma afinidade com a água, quando você joga a água, você vai, no caso, carregar aquela sujidade aderida àquela cadeia do detergente ou do sabão. E isso é que faz, no caso, a remoção dessa superfície. Aqui a gente observa os principais detergentes tensoativos ou os principais componentes tensoativos que fazem esses detergentes terem esse caráter tensoativo. Então a gente chama atenção aqui para o quaternário de amônio, para o etoxilados, entre outros, ok? E cada um vai ter uma característica específica e é muito importante que vocês estudem e observem, tenham atenção, no caso, a essas características específicas de cada um deles. A gente observa, em geral, no rótulo desses produtos, tá? É o componente principal presente na sua constituição, ok? Então, aqui, em geral, vem falando qual é o componente principal. Ó, lauril éter sulfonato de sódio, ok? E aí, no caso, você tem um detergente aqui. Para que eu tenha um produto com uma eficiência muito melhor, no caso, existem outros compostos que vão fazer parte da constituição desse produto. Então, os fosfatos, que são representados principalmente pelos ortofosfatos ou polifosfatos, eles podem estar presentes nesse detergente que você está utilizando. A função principal desse produto, no caso, como eu falei, eles vão ter aspecto sequestrante e quelante. E o que seria isso? A gente vai verificar exatamente agora. Esse sequestrante ele é capaz de solubilizar esses íons de cálcio e magnésio. Como ele solubiliza, ele impede que os agentes se unam às moléculas do detergente, formando precipitados insolúveis e levando à formação das incrustações minerais, ok? Então, é exatamente isso que um agente sequestrante faz, solubiliza esses íons metálicos durante esse processo de higienização. E os quelantes também são capazes de remover esses íons metálicos, ok? Esse sequestrante, no caso, ele vai se associar a essas moléculas de cálcio e magnésio, impedindo que elas se associem às moléculas, no caso, do detergente. Já o quelante, ele vai remover esses íons metálicos, tendo o mesmo efeito, impedindo a formação de incrustações minerais.
e reduzindo, no caso, também a dureza dessa água. Logicamente, isso vai melhorar a eficiência do detergente ou do sabão que está sendo utilizado. Os principais fatores que vão atuar, que vão melhorar o efeito do detergente são a sua concentração, a temperatura que está sendo utilizada, como já falamos, o tempo de contato desse produto com o alimento ou com a superfície e a ação mecânica pelo uso de uma esponja, pelo uso da força da água, ok? A sanitização, como a gente conversou anteriormente, ela é a segunda etapa desse processo de higienização. Então, sempre que você fala higienização, você está automaticamente inserindo nesse conceito, tá? No que você está falando, as etapas de limpeza e sanitização, ok? Essa sanitização, né, ela também existem tipos. No caso, o primeiro aqui a gente tem por meios físicos, e dentro desses meios físicos a gente teria o quê? A esterilização via seca e via úmida. Em geral, você tem a utilização de temperaturas que vão variar entre 90 e 120 graus, e você vai utilizar, no caso da seca, uma estufa, principalmente, e no caso da úmida, um autoclave. No caso da seca, você tem basicamente a redução na atividade de água. Alguns produtos podem ter resistência à aplicação do calor, e isso pode diminuir a eficiência. E é importante falar que a esterilização ela é mais eficiente que a esterilização seca, exatamente pela presença da água. Vimos isso em aulas anteriores, que a presença da água aumenta a permeabilidade do calor, ok? Alguns solutos, como gordura, açúcar, entre outros, podem aumentar a resistência do micro-organismo a esse calor. Ainda dentro de meios físicos, a gente vai ter a radiação ultravioleta. A ultravioleta, no caso, ela vai causar alterações, né, no metabolismo do micro-organismo, e isso vai levar à morte e consequente esterilização da superfície. E aí, a sanificação por meio químico seria a utilização de compostos químicos que vão ter esse efeito de destruição da contaminação microbiológica. Os mais utilizados hoje seriam os compostos clorados, hipoclorito de sódio, ou seja, a molécula do cloro. As vantagens principais e ao qual se atribui, no caso, a utilização muito larga desse produto é o baixo preço desse produto. Em geral, esse tipo de produto ele não vai afetar, no caso, a dureza, não afeta a dureza da água, e ele é muito efetivo contra o microorganismo na vegetativa por bem de esporo. As vantagens principais seriam os desejados pelos desses compostos. Por exemplo, quando a gente faz a sanitização de frutas e hortaliças, esse odor indesejável do cloro, ele fica muito presente ali. Por isso que essa etapa de enxágue, ela deve ser também realizada sempre e de maneira correta, afinal, senão você vai ter uma contaminação química nesse produto, ok? Esse produto, em geral, também apresenta instabilidade à temperatura, e isso pode ter trazer prejuízos durante o seu armazenamento. E também pode ter algum tipo de irritação à pele, ok? Do manipulador, no caso. Os compostos iodados. A primeira coisa que a gente precisa comentar aqui seria que o iodo ele apresenta uma afinidade com o amido. Por exemplo, quando você está fazendo a extração de determinadas plantas industriais, como uma planta que trabalha com produtos de panificação, o composto iodado ele não é, no caso, indicado para esse tipo de sanitização. O composto iodado ele não é indicado para esse tipo de sanitização. Exatamente por quê? Porque você vai ter essa associação, e essa associação ela forma, no caso, uma coloração rósea.
Então, você vai ter o quê? Um manchamento da sua planta industrial, ok? Então, isso não é interessante. Então, em plantas de manipulação de alimentos, de processamento de alimentos, aminoácidos principalmente, você não deve utilizar este tipo de composto para sanitização, ok? O iodo, ele apresenta uma ação muito efetiva, uma ação bactericida muito efetiva, ok? Em geral, o problema dele, né, ele apresenta o problema não, uma vantagem, na verdade, é que ele apresenta boa solubilidade em água, ele é solúvel em água e outros agentes tensoativos, é muito eficiente, no caso, para destruição do micro-organismo e ele é de fácil preparo, ok? As desvantagens são que a sua eficiência ela pode ser diminuída de acordo com esse pH, em geral pH mais elevado vai ter uma dificuldade maior, no caso, na sua eficiência, tudo bem? Você pode ter o desenvolvimento de odor desagradável e também não é, como eu falei, indicado para esse tipo de planta, planta industrial, ok? Que você tenha manipulação de amido, de produtos aminoácidos. A clorexidina, ela é um composto, no caso, muito indicado hoje para sanitização de superfícies, de galpões industriais, de plantas industriais, tudo bem? É um produto que tem uma base em água, em temperatura baixa. Uma das vantagens é que não produz, não tem cor, não tem odor, não causa irritação em concentrações indicadas, ok? E também é eficiente contra bactérias. As desvantagens é que pode ter pouco efeito de molhagem e, em geral, precisa estar combinado com outro tipo de agente sanitizante para você ter uma segurança maior, ok? A sua aplicação é muito indicada para carnes, saladas e cocção, porém, como eu falei, muito mais indicado para superfícies de trabalho, ok? E também equipamentos e utensílios. Em açougues e locais de, por exemplo, açougues em geral, ou locais de produção de alimento em que você tem aquela entrada inicial onde você pisa a poça de água com agente sanitizante, em geral o agente sanitizante utilizado ali, principalmente para açougue, é a clorexidina. Outro agente sanitizante muito utilizado seria o ácido peracético. Esse ácido peracético, no caso, ele é um produto, no caso, regulamentado pela RDC número 2 de janeiro de 2004. Tá? Esse produto, no caso, ele pode ser utilizado como coadjuvante de processo de higienização. Significa o quê? Que você vai ter a associação desse ácido com outros agentes químicos para que o processo seja eficiente. Apesar de que a sua utilização individual, no caso apenas ele, já seria eficiente, tá? Esse ácido peracético, ele é um excelente sanitizante e o seu efeito, no caso, no micro-organismo, ocorre pelo quê? Pela oxidação dos compostos celulares do micro-organismo. Então, é exatamente esse efeito que o ácido peracético tem sobre o micro-organismo. Quando ele causa essa oxidação, ele leva o micro-organismo à morte, ok? Então, ele é muito efetivo na sanitização desse produto. Esse tipo de produto não é afetado pela dureza da água, não é corrosivo, é muito eficiente, muito indicado para remoção de biofilme em plantas industriais, ok? Ele é mais ativo que os hipocloritos, ok? Esse ácido peracético ele está sendo muito utilizado, por exemplo, para sanitização de ovos, para sanitização de carcaças, no caso de carne, né? Carne bovina, tudo bem? Então, ele é muito eficiente, tem sido bastante utilizado. Uma das desvantagens é que ele pode ser bastante irritante para a pele, de acordo com a concentração. Em geral, concentrações indicadas não tem tanto esse prejuízo, ok?
E o quaternário de amônio? Esse quaternário de amônio, entre as principais vantagens, né, ele traz o fato de você conseguir obter um detergente bastante completo com a utilização desse composto químico. Quaternário, a gente precisa entender que esse agente quaternário de amônio, ele pode estar na composição, ele vai ou pode estar na composição de um detergente, ok? E aí ele já vai trazer uma série de propriedades interessantes. Esse detergente, esse agente, ele vai ter caráter tensoativo, baixa atividade de detergente, seria prejuízo, ok? Não é tão interessante. Uma boa atividade herbicida, aí já vai ser interessante, ok? E em geral vem combinado com o EDTA, que seria aquele agente quelante que a gente falou anteriormente. As vantagens seriam: é um agente inodoro, ele é um produto estável, ou seja, você tem um longo tempo que você pode ficar armazenado aí desse produto, e é muito eficiente também, principalmente contra bactérias gram-positivas, ok? As desvantagens principais desse quaternário de amônio, como é um produto muito completo, então se você quer ter um detergente muito eficiente, ok, muito completo, é só comprar um detergente que tenha quaternário de amônio, que você vai ter propriedades muito interessantes. As desvantagens principais aqui seriam o preço desse produto. Em geral, um produto com um preço mais elevado, ok? E não é tão efetivo contra esporos, principalmente. A maioria desses agentes sanitizantes, ou praticamente todos eles, vai atuar de acordo com alguns desses mecanismos. Então, eles podem promover essa inativação. Isso é muito importante vocês saberem. Qual é o efeito desses agentes sanitizantes sobre o micro-organismo? Basicamente, seria isso: inibição enzimática, desnaturação proteica e lesão citoplasmática com ruptura da parede celular. Por um desses três efeitos, ou por esses três efeitos conjuntamente, você pode ter a destruição do micro-organismo naquela superfície, por ação desse agente sanitizante que você vai estar utilizando. Aqui a gente tem uma tabela onde a gente chama a atenção para basicamente todos os compostos que a gente falou e até alguns que a gente não comentou, ok? Então, por exemplo, aqui a gente tem o cloro, e aqui a gente tem uma tabela bem completa falando sobre a ação, e eu preciso que vocês tenham atenção à ação específica daquele agente sanitizante, como é que ele faz, como é que ele causa, no caso, a destruição do micro-organismo. É isso que vocês precisam saber.